Oi, crianças! Mais uma aula por aqui no nosso canal, né? Bom, hoje nós iremos falar de plano cartesiano, tá bom? Na nossa aulinha de matemática. Depois nós entraremos em números decimais e falaremos de como fazer a leitura desses números, como acontece a comparação entre os números decimais, falaremos da transformação desses números em fração e depois entraremos na parte de adição e subtração com números decimais e multiplicação e divisão com números naturais. Iniciando falando sobre o plano cartesiano, vai estar lá na página 140, tá bom? É um assuntozinho pequeno, é simples e rápido, tá bom? Vocês irão compreender uma facilidade muito grande. Eu acredito que muita gente já até respondeu, né? Essa atividade desse assunto. Então vamos lá, página 140. Observe o jogo de batalha naval que os irmãos Júlia e Iago estão brincando. Aí nós temos uma tabela, né? Na horizontal nós temos número e na vertical nós temos letras, né? Essa tabela se apresenta, nós temos letras A, B, C e D, e aqui na horizontal nós temos número 1, 2, 3 e 4 e assim sucessivamente. Os números irão até o 10 e as letras vão até o J, tá bom? Aí o que é esse plano cartesiano? É tipo uma combinação, né? Se eu estou na altura da letra A, no entroncamento com o 3, então a minha combinação será A3. Essa é uma forma de localizar, de saber onde eu estou, né? De me encontrar. Aí lá na tabela, no livro nós temos o que? Temos essa tabelinha demonstrando os números na horizontal e as letras na vertical. Aí nós vamos saber a questão da localização de cada um. Por exemplo, eu estou na D4. Então você vai estar nessa casinha bem aqui, nessa localização aqui. Por quê? Porque é D4. Eu estou na B2, então eu vou estar nessa localização aqui. Então joga aí B4, então eu vou jogar nessa casinha. Joga aí C1, então eu vou jogar nessa casinha. Então esse plano cartesiano é uma forma de localização, de saber onde eu estou, né, de me encontrar, tá bom? Aí, mais abaixo, vocês vão ver os exemplos que o livro traz com a imagem do navio, né? Que é uma batalha naval. Então, eu vou encontrar o navio dentro da tabelinha. A primeira localização do navio da Júlia está onde? No A2. E a primeira localização do navio do Iago está na J2. Né? Por quê? Porque eu vou de acordo com a numeração. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então a letra vai ser de acordo com o número. Se eu estou indo na sequência de numeração, então eu vou no número 1, depois eu vou no número 2. Onde é que está o número 2? Não tem, aliás, tem o naviozinho lá no Iago, né? Tem o navio 2J. Aliás, J2. Aí eu vou para o 3, não tem. O 4 não tem. O 5 não tem. Já no 6 tem. Então o 6 está em que localização? Está no C6, né? Na numeração nós temos o naviozinho. Temos um navio na casa 6. Então qual vai ser, né, esse código? Vai ser C6. E se tivesse na letra E, seria E6. Se tivesse na altura da letra H, seria H6. Entendeu? É apenas uma forma de localização. E aí a gente tem um destino a chegar, né? Quem é que vai chegar lá no 10
primeiro, né? Aí nós temos, por questão de ordem, ao localizar um elemento no plano, indicamos primeiro o eixo vertical. Quem é que aparece no eixo vertical que eu mencionei? As letras, né? Depois, o eixo horizontal, que será os números. No exemplo da batalha naval, as letras representam o eixo vertical e os números o eixo horizontal. Aí lá nas páginas seguintes nós teremos dois exemplos, um na forma de cartografia, que é cartas, né? E outro na forma de gráficos. Aí depois desses exemplos, nós iremos para as páginas 142, 143, 144, 145 para as atividades, né? Por que é muitas páginas? É porque é muita imagem, né? É muito desenho. Essa questão do cartesiano é voltado muito para as imagens, né? Para as cartas, como a gente costuma falar na cartografia, né? Deixa eu apagar aqui esse exemplozinho que foi dado para a gente dar um espaçozinho aqui no nosso quadro, tá bom? Agora nós iremos falar de números decimais. Né? Os números decimais estão lá na página 146. O que diz lá nos números decimais? Carmen produz sabão em pedaços. Ela sempre coloca o sabão em uma forma retangular e divide em 10 partes iguais. O sabão que está na parte retangular representa um inteiro, uma unidade, só que dividida em 10 pedaços iguais. Cada pedaço é uma décima parte do sabão, ou um décimo do inteiro. Observe como podemos representar a imagem. Podemos representar a imagem. Aí, em números decimais, né? Aliás, em números fracionários, eu vou ter o quê? Eu vou colocar aqui nessa parte, que é o local que está mais, né, espaçoso. Aí é que eu tenho a bandejinha, né, que eu coloquei o sabão. Aí foi dividido em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Né? Aí nessa bandejinha eu tenho o quê? Eu tenho um inteiro, que é a bandeja, né, que é o que eu estou falando. Mas só que essa bandeja está dividida em 10 partes. Então, a fração que representa isso aqui é o quê? Se eu estiver falando de todos esses pedacinhos, a fração vai ser o quê? 10 décimo. Por quê? Porque eu estou mencionando todos. Todos eles fazem parte do inteiro, né? Cada parte do inteiro ou da unidade é representada pela fração o quê? Pela fração, vou colocar desse outro lado. Uma dessas partezinhas aqui, ó, cada uma delas, qual é a fração que representa? Cada uma é um décimo. Por quê? Porque eu estou tirando um pedacinho do inteiro, que está dividido em quantas partes? Em 10. Vocês lembram quando a gente estudou falando sobre fração? A gente mencionou que o denominador, que é a parte que fica embaixo, representa sempre o tanto de partes que o inteiro foi dividido, não é? Então, se eu disse que eu tenho uma bandeja com 10 divisóriazinhas, né? Então, eu tenho 10 partes, então eu já sei qual é o meu denominador, porque já tem as divisórias. Então, eu lembro, eu menciono também a questão da pizza, né? Porque você pega a pizza e divide ela em 4 partes, então tá ali. O denominador vai ser o 4, porque a pizza está dividida em 4 partes. Agora, se eu comi um pedacinho, então qual é a representação fracionária daquela parte que eu comi? Vai ser 1/4. Se eu comi 2 pedaços, vai ser 2/4. Se eu comi 3, vai ser 3/4. Se eu não comi nenhum e eu quero saber qual é a representação fracionária daquela pizza, vai ser 4/4, porque ela está dividida em 4 pedaços e eu estou falando de todas as partezinhas. No momento em que eu falo só de uma, de duas, de três, eu vou colocar o número fracionário
representante daquilo que eu estou falando. Por exemplo, eu tirei dois pedacinhos de sabão aqui da bandeja. Aí eu pergunto, qual é a representação fracionária da parte que foi tirada? Será o quê? Será 2 décimos. Qual é a representação fracionária da parte que restou? Será 8 décimos. Por quê? Porque ainda restam 8 pedaços. Porque eu tirei 2 pedaços. Então, é dessa forma. Aí, tio, o que essa questão fracionária tem a ver com os números decimais? Vamos já chegar lá. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Para a gente continuar com o espaçozinho para poder dar os exemplos, tá bom? Vamos lá. Como você observou, assim, cada parte do inteiro ou da unidade é representada pela fração 1 décimo, né? Podemos representar a fração na ordem dos décimos, ou seja, 1 décimo é igual a 0,1. É aqui onde a gente vai chegar. O que os números fracionários têm a ver com os números decimais? Isso aqui. É porque o número decimal é resultado de uma fração. Na hora que eu tenho um número fracionário, mediante ele eu posso transformá-lo em um número decimal. E tire como é que isso acontece? Dessa forma. Por exemplo, 1 décimo é a mesma coisa de eu dividir 1 por 10. 1, eu posso dividir por 10? Você sabe que não. Então, eu tenho que acrescentar um zero aqui. E para eu poder acrescentar o zero aqui, eu tenho que acrescentar um zero aqui e uma vírgula. Aí, ó, 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, aqui está o nosso número fracionário. Porque 1 vezes 10 é 10 e 10 menos 10 é 0. Então, aqui está o meu número fracionário, aliás, o meu número decimal, que resultou de quê? De uma fração. É por isso que a gente inicia falando de números decimais com frações. E aí eu sempre retomo aquela questãozinha. Aprender cada assunto no seu tempo, porque posteriormente eu vou precisar deste assunto. Né? Se eu estudo adição, quando eu chego na subtração, eu vou precisar da adição. Se eu estudo multiplicação, quando eu chego na divisão, eu vou precisar da multiplicação. Então, é uma coisa precisando da outra. Por isso é que cada assunto eu tenho que estudar e aprender. Se eu não aprender, tenho que tirar dúvidas até eu conseguir. Porque eu irei precisar lá na frente. Tá bom? Matemática é isso, é um aprendizado que vai precisando do outro, que vai precisando do outro. Agora, continuando o nosso assunto, falando de números decimais, nós iremos para mais um exemplo, né? Como você observou, representarmos a fração em duas ordens, uma que indica a unidade inteira e a outra a dos decimais. A ordem que está do lado esquerdo representa as unidades e a do lado direito a ordem dos décimos. Essas partes são separadas por uma vírgula. Consideramos a fração 3 décimos, que é igual a 0,3. Podemos colocar na ordem, né? Aí nós temos aquelas tabelinhas. Unidade, aliás, a tabela da centena, dezena e unidade. Aí depois vocês observam aí como isso acontece. Porque vocês lembram daquelas outras tabelas que a gente trabalhava, né? Quilômetro, hectômetro, né? Aí vinha para o metro, decímetro, centímetro, milímetro. Pois é. Aqui aparece a tabelinha das dezenas, centenas e unidades. Aí aparece quem? Os décimos, os outros submúltiplos, né,
dessa tabelinha. Aí nós temos aqui, ó. Unidade, dezena, centena, né? Aí nós temos aqui os submúltiplos dessas unidades, dessas dezenas e dessas centenas. D, C e M. O algarismo que está na ordem das unidades, indicando que não existem unidades inteiras, é quem? É o zero, né? Nós temos 0,3, né? Por que esse 0,3 apareceu? Porque é o outro exemplo. Nós tivemos um décimo, que é igual a 0,1, e aí depois nós temos 3 décimos, que é igual a 0,3. Aí tá aqui na representação, né? Qual é o número que aparece nas unidades? É o zero. E nos décimos? Aí aparece quem? Aparece o 3. Já os algarismos 3, depois da vírgula, indicam uma parte do inteiro ou da unidade. Foi dividida ou da unidade que foi dividida em 10 partes iguais. Esta forma de representar a fração é chamada de números decimais. Os 3 pedaços de sabão foram retirados de uma forma que contém 10 pedaços. Aí nós temos o que? 3 décimos, que é igual a 0,3. Lê-se 3 décimos. Aí nós temos aqui o décimo, o centésimo e o milésimo, que é o que está representando aqui, ó, nesses submúltiplos. Nós temos o décimo, o centésimo e o milésimo. Sim, a ordem que está do lado esquerdo representa as unidades e a do lado direito a ordem dos décimos. Aí nós temos aqui a representação decimal, né? Nós temos 0,1, que aqui é um número decimal. Aí nós temos o número que está do lado esquerdo, que é o 0, e o número que está do lado direito, que é o 1. Esse que está do lado esquerdo representa a ordem das unidades, e esse que está do lado direito representa a ordem dos décimos, ou seja, o número decimal é esse que está do lado direito. O que está do lado esquerdo é o número inteiro, tá bom? Essas partes são representadas por uma vírgula. São separadas, aliás. Considerando a fração 3 décimos, que é igual a 0,3, podemos colocar na ordem. Essa leitura que eu estou fazendo está lá na página 146, viu? Vocês podem acompanhar direitinho. Deixa eu apagar essa questão de direita e esquerda e colocar aqui dentro da tabela que aparece aí no livro de vocês. Na tabela aparece o seguinte. Aqui a parte de inteiros, né? Eu vou até pegar logo o zerinho que está aqui. Nessa parte de inteiros, nós temos o quê? Unidade, dezena e centena. Aí nós temos a divisão. Se por acaso aqui tivesse 2 números, um seria dezena e o outro seria unidade. Como só temos um, ele estará na casa das unidades. Desse lado aqui também nós temos outra tabela. Aí nós temos décimos, centésimos e milésimos. Se você ver aí no livro de vocês, tem D, C e M. Desse outro lado nós temos U, D e C, né? Essa parte aqui é a ordem dos décimos. Essa outra aqui é a ordem das unidades, né? Vamos lá. O algarismo 0 está na ordem das unidades, indicando que não existem unidades inteiras. Já o algarismo
3, depois da vírgula, indica uma parte do inteiro ou da unidade. Foi dividida em 10 partes iguais. Vocês lembram da questão, né, da tabelinha ou da formazinha que foi colocado o sabão, né, no início do assunto. A formazinha do sabão era quantas partes? Todo mundo lembra que era 10 partes, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Nós temos 10 partes. Se eu tirei 3 partes desse sabão, então a fração que representa isso aí é o quê? 3 décimos. Então essa representaçãozinha que tem aí no livro de vocês de 0,3, que foi o que foi usado lá na tabela que eu mencionei aqui, ó, tanto dos inteiros como dos décimos, que tem aí no livro de vocês é 0,3, né? Aí o 0 ficou na parte de inteiros e o 3 ficou na parte dos décimos. O 0 ficou na parte de inteiros, na parte de unidades. Por quê? Porque só tem um númerozinho antes da vírgula. Depois da vírgula também só tem um, então ficou na parte de quê? De décimos. Se fosse mais um, ficaria na parte de centésimo. Mais um ficaria na parte de milésimos. E assim sucessivamente, né? A questão de números é dessa forma. Aí lá na página 147, né? Nós temos mais alguns exemplos. E pulando para a página 148, a gente vai falar de leitura dos números decimais, que nós temos aqui, ó, um dos nossos subtemas, né? O que diz lá? Para realizar a leitura dos números decimais, o quadro posicional é uma ótima ferramenta. Que quadro posicional é esse? Esse aqui, ó, mesmo que eu coloquei aqui para vocês. Ele tem uma divisóriazinha no meio, por conta da vírgula. Aí para um lado fica os números decimais, para o outro fica os números inteiros. Vamos usar o quadro acima para para aprendermos a ler o número decimal. Usando o quadro posicional com a seguinte representação, 6,7. Aí ao invés de ser 0,1, nós vamos modificar bem aqui para ficar igual ao livro. Vai ficar 6,7. Aí tá aqui. Aí ele vai ensinar a questão da leitura. Vamos continuar. O U simboliza a primeira ordem dos inteiros, né? Ou seja, a ordem das unidades. O D, a primeira ordem dos decimais, ou seja, a ordem dos décimos. A leitura começa com o número 6 antes da vírgula na ordem das unidades e termina com a ordem dos décimos com o número 7. Portanto, lemos este número assim: 6 inteiros e 7 décimos. Né? Porque eu vou ter que identificar o que é inteiro e identificar o que é décimo. Qual é a parte inteira e qual é a parte decimal. Aí lá embaixo nós temos mais outros exemplos, né? O C simboliza a segunda ordem dos decimais, chamada de centésimos. A leitura inicia-se da mesma forma. Aí agora foi acrescentado mais um número aqui, ó. Agora ficou o 3 para ir lá para a casa dos centésimos. Aí a leitura fica como? A leitura se inicia da mesma forma, lendo a ordem dos inteiros, em seguida os números que estão na ordem dos decimais. Podemos ler de duas maneiras: 6 inteiros e 73 centésimos, ou 6 inteiros, 7 décimos e 3 centésimos. Aí fica uma questão opcional na hora que aumenta os números. Aí se tivesse mais um número aqui, vamos colocar o 1, ficaria 6 inteiro, 731 milésimo ou, aliás, 731 milésimos, 731 milésimo ou 7 décimo, 3 centésimo e 1 milésimo. Entenderam? Fica opcional a forma como você vai ler. Tia, como é que eu termino a leitura? De acordo com onde termina a casa. Por exemplo, eu tenho aqui
eu não tenho o 3 e nem o 1, eu tenho só o 7, então fica 6 inteiros, 7 décimos. Eu tenho agora o 3, então ficou 6 inteiros, 73 centésimos. Eu tenho o 1, agora ficou 6 inteiros, 731 milésimos. Tá bom? A forma como eu vou ler vai ser de acordo com a terminação do número. Se terminou no milésimo, eu vou ler milésimo. Se terminou em centésimo, eu vou ler centésimo. Se terminou em décimo, eu vou ler décimos, tá bom? Agora nós temos a comparação de números decimais. Como é que é essa comparação de número decimal? Vamos lá para a página 149. Comparar números inteiros é muito fácil, não é mesmo? Aí nós sabemos que 100, aí nós temos 10, depois nós temos 30, depois nós temos 13, depois nós temos 4 e depois nós temos 0. Aí eu vou comparar um com o outro. Aí nós temos 100 é maior do que 10, 30 é maior do que 13 e 4 é maior do que 0. Então, para me comparar um número inteiro com o outro é fácil. Eu vou saber quem que é maior, vou saber quem é que é menor. Mas na hora de comparar os números decimais, aí fica um pouquinho complicado. Mas vamos lá. Iremos aprender como podemos comparar os números decimais de forma simples e prática. Leia a problemática a seguir. A tabela mostra os metros de tecido que foram usados para a confecção de roupas femininas de cores variadas. Aí nós temos as cores azul, verde, preto, branco, amarelo, rosa. Para cada cor nós temos uma metragem de tecido, né? Se perguntarmos qual os tecidos é o maior, muitos responderão que é o tecido branco. Mas qual foi o raciocínio usado para chegarmos a esta conclusão? Qual é a metragem do tecido branco? É 33,25. Aí eu olho para os outros e vejo 33,109, tem 33,7 lá no preto, tem 33, aliás, só os 33. Tem 33,15. Então, por que o maior é 33,25? Vamos lá. Observar que o maior valor que se tem na ordem dos inteiros é o 33. Ou seja, você comparou as partes inteiras inicialmente, né? Que é o que a gente entenda que é o mais correto. É bom que se entenda, né? Como a gente já mencionou, a gente vê essa questão do inteiro, depois a gente observa as partes decimais. Aí nós temos o quê? No azul nós temos 33,15, no verde 32,08, no preto 33,107, no branco 33,25, no amarelo 33,109 e no rosa 30,98. Aí nós temos a tabelinha parecida com essa, né? Nós temos centenas, dezenas e unidades na parte inteira, dezenas, centésimos e milésimos na parte decimal. Aí primeiro ele comparou os 33, né, menores. Por exemplo, nós temos 33,25 e 33,109. Como o 33 é igual, então vamos para a parte decimal. O que nós temos lá no décimo, na parte decimal? Nós temos 25 e nós temos 109. Aí é bom que se entenda, né, que o que vai ser levado em consideração é essas primeiras partes aqui, entendeu? É essa primeira parte, depois essa, depois essa. Quem é que eu tenho aqui, né? No nosso caso aqui nós temos 25 e 109. Nas dezenas nós temos o quê? Nós temos 2 e 1. Então quem é que está na frente? Eu vou apagar isso aqui, que aqui é um exemplo anterior que a gente deu quando nós estávamos iniciando falando sobre números decimais. Na primeira parte nós temos 33, nós temos 33 e 25 e depois nós temos 33 e 109.
Então, o que nós vamos levar em consideração? Essa primeira parte aqui, ó. O que aparece primeiro? O 2. E aqui, o 1. Então, a gente já começa a perceber a questão de quem que é o maior. Porque o maior, o que aparece primeiro é que é o maior. No caso das casas decimais. Né? Quem é que aparece aqui depois da vírgula? Nós já temos o 2. E aqui embaixo nós temos o 1. Então, essa comparação a gente faz dessa forma. Aí, por isso aqui, os 33,25 é maior do que o 33,109. Entenderam? Aí, vamos para o outro exemplo. Nós temos lá na página 150, a outra parte, nós temos 33,107 e 33,109. Então, aqui quem é que é o maior? Aí a gente vai trabalhando aqui. 33 é igual, o 1 e o 1 é igual, o 0 e o 0 é igual. E quem é que é maior aqui? É o 100, aliás, é o 9, né? Entre o 7 e o 9, nós temos o 9. Então, quem é que ficou maior? 33,107 é menor do que 33,109. Entendeu? Porque aqui nós somos até o milésimo, porque os décimos e os centésimos são iguais. Os inteiros também são iguais. Então, é por isso que a gente teve que ir até a casa dos milésimos para descobrir quem era que era maior ou menor. Depois dessa comparação entre números decimais, a gente vai para a parte de comparação dos números, aliás, a transformação dos números decimais em fração. Né? Nós já tivemos fração transformada em números naturais, agora nós vamos falar de números naturais transformados em fração. Deixa eu apagar essa parte aqui que a gente já falou. Falando de números, aliás, de plano cartesiano, falando de números decimais, falando da questão da leitura dos números decimais, falando da comparação entre números decimais e agora iremos falar da transformação entre um número natural e uma fração. Aliás, da transformação dos números decimais em fração. Vamos lá. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, realiza-se a divisão do numerador pelo denominador. Aí, a gente já observou essa questão lá quando eu dei o exemplo da por que as frações tinham tudo a ver com os números decimais, não é isso? Então vamos lá. Nós temos 130 sobre 100. Quanto é que vai? Qual é o resultado que nós vamos ter? Se vocês observarem aí na página 150, vocês irão ver 0,30. Depois nós temos outro exemplo, que é 987 dividido por 1000, que vai ser 0,987. Depois nós terão mais um exemplo, que é 50 sobre 1000, que vai ser igual a 0,05. Para transformar o número decimal em uma fração decimal, toma-se como numerador o número decimal sem a vírgula e como denominador a unidade 1, seguida de tantos zeros quantos forem as casas decimais do número dado. Tio, não entendi nada. Sim, pode deixar eu explicar. Vou apagar isso aqui e vou explicar para vocês. Eu tenho um número decimal, por exemplo, eu tenho o número 0,5. Tá bem que o 0,5. 0,5, aqui é o número decimal. Aí qual é a orientação que ele deu? Ó? Para transformar o número decimal em uma fração decimal, toma-se como numerador o número decimal sem a vírgula. Qual é o número decimal que eu tenho? O 5. Não é para levar a vírgula. Então eu levo só o 5. Aí eu coloco logo o tracinho aqui embaixo. O que ele diz mais?
e como denominador a unidade 1, seguida de tantos zeros quantos forem as casas decimais do número dado. Então, se eu pego o número 1 e acrescento o tanto de zero que eu tenho na minha casa decimal, que nesse caso aqui só é 1, então eu só acrescento 1 zero. Ah, tia, quer dizer que 0,5 é a mesma coisa de 5 décimos? Justamente. Transformação de número decimal em fração. Só é isso. Vamos lá, continuando a leitura. Um número decimal não se altera quando se acrescenta ou se retira um ou mais zeros à direita do último algarismo não nulo de sua parte decimal. Por exemplo, nós temos 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500, que é igual a 0,5000. Que aí nós temos 1,0002, que é igual a 1,00020, 1,000200, ou seja, o tanto de zero que eu colocar para cá não vai fazer nenhuma diferença em relação ao valor do número. Qual é a diferença que vai ter? Por exemplo, eu tenho aqui 0,5. Se eu colocar 0,50, 0,500, não vai fazer nenhuma diferença. Aonde é que vai fazer a diferença? Se eu fizer assim, 0,5 é igual a 0,05, aí não pode, porque aí vai alterar o número. Mas se o zero estiver depois do número, aí não vai ter diferença nenhuma, tá bom? Aí na página 151, vocês terão as atividades que irão falar sobre essa questão dos números naturais. Saindo daqui, nós iremos falar de quê? De adição e subtração com números naturais. Números decimais, tá bom? Desculpe aí. As regras da adição para números inteiros continuam valendo para os números decimais. Ou seja, na hora que eu vou somar um número natural, um número decimal, é a mesma coisa quando eu estou somando um número natural, não tem diferença. Por exemplo, nós temos aqui 4,50 mais 3,95. Vai alterar alguma coisa? Não. O que vocês têm que se preocupar? Com a vírgula. Por exemplo, 4,05 mais 3,2. Eu não irei conseguir fazer uma conta exata dessa forma. Então, eu tenho que me preocupar com a vírgula. Na hora de somar, eu vou 4,05 mais 3,2. Tem que ser unidade embaixo de unidade. Aliás, centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo e parte inteira embaixo de parte inteira, vírgula embaixo de vírgula, para que a continha saia exata. Aqui tem com quem somar? Não tem, então 10. 0 mais 2 é quanto? 2. 4 mais 3 é quanto? 7. E a vírgula, pronto. Entenderam? Não muda nada na hora de fazer as operações. O que vai diferenciar é a questão da vírgula. Saber onde colocar. Tem que ser número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Aí eu tenho que prestar atenção na questão da parte inteira e as partes decimais. Eu tenho que ver onde é que é décimo, onde é que é centésimo e onde é que é milésimo. Na subtração é da mesma forma, não muda nada, vai ser do mesmo jeito, você vai seguir a mesma regrinha, tá bom? Agora nós iremos para a parte da multiplicação e divisão dos números decimais. Ainda bem que eu não errei agora, né? Existem duas maneiras de efetuarmos a multiplicação envolvendo números decimais. Multiplicação de um número natural com um número decimal e multiplicação de um número decimal por outro número decimal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui e vou fazer as multiplicações e divisões aqui desse lado,
tá bom? Vocês só acompanhem direitinho. Vou apagar aqui também para vocês não se confundirem, tá? Vamos lá. Número natural por um número decimal. Como é que faz a multiplicação deles? Nós temos o número que aparece aqui no nosso livro. O exemplo que tem é 3,25 vezes 6. Aí como é que efetua? Aí vocês observam aí que é do mesmo jeito, não tem diferença. Qual é a diferença que tem? Tira a vírgula para poder fazer a operação. 325 vezes 6. Depois que efetuou, aí faz o quê? Aí coloca a vírgula. Tia, mas como é que eu vou saber onde é que eu vou colocar a vírgula? Você faz a efetuação da conta normalmente, né? Multiplicou aqui tudo bonitinho, deu o resultado aqui? Deu. Aí você vai aqui. Uma casa, duas casas. Aí uma casa, duas casas. Aí coloca a vírgula. Só para facilitar a situação de vocês, tá bom? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Agora nós vamos para a segunda situação. Que é a segunda situação? É multiplicação entre um número decimal, vou apagar aqui novamente, por um outro número decimal. Aí sim, aí a coisa muda de figura. Vamos lá. 3,49 vezes 2,5. Como é que faz? Da mesma forma, tira as vírgulas, vai lá 349 vezes 25. Pronto, efetuou, deu o resultado. Aí nós chegamos aqui, resultado, nós chegamos a 8.725. Aí, tia, como é que eu faço para colocar a vírgula agora? Aí você faz da mesma forma, você conta o número de casas que estão depois da vírgula nos dois números. Eu não tenho aqui o 3,49, eu não tenho aqui 2,5. Então, quantos números tem depois da vírgula? 1. Quantos números tem depois da vírgula? 2, 3. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, eu tenho 3 números depois da vírgula. Então, eu conto 3 casas. 1, 2 e 3. E coloco a vírgula. Facilitou? Facilitou, né? Então, é assim que a gente faz para simplificar essa questão da multiplicação de números decimais, seja entre decimal e número inteiro, seja entre decimal e decimal, tá bom? Bom, agora nós iremos falar da divisão, né? Falamos agora da multiplicação de números decimais, agora iremos falar sobre a questão da divisão de números naturais. Na divisão de números naturais, de números decimais, nós temos um método prático, né? Que eu diria, um procedimento que tem que fazer para poder fazer a divisão. Qual é esse procedimento? A gente iguala o número de casas decimais com o acréscimo de zeros, depois a gente tira as vírgulas e, por fim, a gente efetua a divisão. Como assim, tia? Não entendi como é que faz. Vamos lá. Nós temos 1,4 no nosso exemplo, né? Dividido por 0,05. Aí, como é que a gente faz? Iguala as casas decimais, né? Nós temos aqui uma casa decimal e aqui nós temos duas casas. Então, vamos lá. Fica 1,40, porque diz que é para a gente igualar as casas decimais com o acréscimo de zero. Então, aqui eu tenho 1,4, agora vai ficar 1,40. Ficou o mesmo tanto de casas decimais? Ficou. Aí ficou 1,40 dividido por 0,05. Uma casa, duas casas. Uma casa, duas casas. Pronto. Qual é a outra coisa que a gente tem que fazer? Tiramos as vírgulas. Aí nós temos, ao invés de ter 1,40, nós vamos ter 140 agora. Dividido por,
ao invés de eu ter 0,05, agora eu vou ter 0,05, que esses zeros à direita não tem nenhum valor. Então eu posso ter 50 zeros aqui à direita do meu número. Ou melhor, à esquerda do meu número. Então não vai ter nenhum efeito. Agora, se tiver desse outro lado, não, aí é diferente. Se eu acrescentar um zero aqui, vai ficar 50, outro zero vai ficar 500. Mas desse lado de esquerda aqui não vai ter diferença nenhuma. Posso acrescentar 1 milhão de zeros para cá, mas não tem diferença nenhuma. Então eu vou ter o que? Ao invés de ser 0,05, vai virar só o 5. Porque os zeros para cá não tem nenhum valor. Então eu vou ter o que? 140 dividido por 5. Que vai ser o que? 28, né? Estamos entendidos? Vamos fazer mais um exemplo. Aí nós temos 6 dividido por 0,015. Do mesmo jeito. O que eu tenho que fazer primeiro? Igualar o número de casas decimais. Desse lado aqui não tem nenhuma casa decimal. Então eu vou ter que acrescentar. Aí vai ficar 6,000. Tia, por que você acrescentou 3 zeros? Porque aqui são 3 casas decimais. Então tem que ser 3 zeros. Aí vai ser dividido por 0,15. Qual é o outro procedimento que eu tenho que fazer? Tirar as vírgulas. Então desse lado aqui vai ficar 6.000. E do outro lado vai ficar o quê? Vai ficar 15. Como eu disse para vocês, o zero à esquerda não tem nenhum valor. Então vai ficar só 15. Aí eu vou ficar 6.000 dividido por 15 vai ter o quê? Vai ser 400, né? Entenderam aí como é que funciona a questão da divisão? Bom, então, como eu prometi, né, nós iríamos fazer essa aula com esses temas e subtemas que estavam aqui expostos e falando de divisão com números decimais, a gente encerra a nossa aula de matemática por aqui e até a nossa próxima aulinha, tá bom? Um abraço, boa aula em casa, se cuidem e até a próxima.